E aí, pessoal, tudo certo? Vamos mergulhar de cabeça num tema que o Sebrasp simplesmente adora: governança, riscos e controles. Preparei essa análise focada com tudo que é preciso saber para não cair em nenhuma pegadinha e gabaritar essas questões. Vamos lá? Então, qual que é o nosso plano de voo aqui? A gente começa na raiz do problema, lá no conflito que dá origem a tudo, depois a gente entende o modelo do setor privado, que é a base, para então encarar o desafio do setor público. Na sequência, vamos desmontar uma pegadinha clássica, entender como o risco é uma ferramenta de estratégia e, no final, aquele resumão matador para garantir a aprovação. Bom, para a gente entender governança de verdade, a gente precisa ir lá na raiz do problema que ela tenta resolver. É o ponto de partida de tudo, e pode ter certeza que as bancas como Sebrasp começam o raciocínio delas por aqui. E aqui está a pergunta de $1 milhão, a questão que dá origem a tudo. Pensa só, tem o dono do negócio, ou a sociedade, que a gente chama de o principal. E tem o gestor, o administrador, que é o agente contratado para cuidar dos interesses do principal. A grande questão é, como garantir que o agente não vai agir pensando nos próprios interesses em vez dos interesses do dono? Exato. O coração da teoria da agência é esse aqui, o conflito de interesses. E por que ele acontece? Principalmente pela chamada assimetria de informação. O gestor, o agente, sabe muito mais do dia a dia do negócio que o dono. E a governança? Bom, a governança é o conjunto de regras, de práticas, que surge como remédio para essa doença, para tentar alinhar esses interesses. Beleza, entendido o problema, como que o mundo resolveu isso pela primeira vez? A gente precisa olhar para o setor privado. Entender esse modelo é fundamental, porque muitos conceitos que caem na nossa prova de setor público foram, na verdade, importados ou adaptados daqui. E essa imagem aqui é fantástica para a gente entender isso na prática. Olha só a estrutura. Lá em cima, os sócios, que são o principal. Eles elegem um conselho de administração, que funciona como um fiscal, um representante deles. E esse conselho supervisiona a diretoria, que são os agentes, os que tocam o negócio no dia a dia. Tá vendo? É uma estrutura criada para vigiar e garantir o alinhamento de interesses. Pessoal, anotem, tirem print, façam o que for preciso, mas memorizem esses 4 princípios. Isso é figurinha carimbada em prova do Sebrasp: transparência, equidade, prestação de contas, que é o famoso accountability, e responsabilidade corporativa. Eles são o alicerce da boa governança em qualquer empresa. Certo. Agora que a gente já tem a base do setor privado, vamos para o nosso mundo, o setor público. E aqui, bom, aqui o buraco é mais embaixo. O principal não é um grupo de acionistas, é a sociedade inteira. E o objetivo não é o lucro, é o bem comum. O desafio é bem maior. Muita, mas muita atenção nessa definição do Tribunal de Contas da União. As palavras-chave que o examinador vai procurar na sua resposta são liderança, estratégia e controle. Reparem bem, a governança não executa, a função dela é outra. Ela avalia, direciona e monitora a gestão. É a instância que define o rumo e fiscaliza, para garantir que o serviço chegue lá na ponta para a sociedade. E esse esquema do TCU, ele é fundamental. Olhem bem para ele. Vejam onde está a sociedade. Lá no topo. Ela é o principal supremo. E abaixo dela tem toda uma teia de relações, instâncias de governança, de gestão, de controle, tudo isso interagindo para, no fim das contas, entregar valor público. Ok, respira fundo agora. A gente chegou naquela parte que derruba muito candidato bom. É a pegadinha clássica, o calcanhar de Aquiles de muita gente que estuda esse assunto. Vamos deixar isso aqui tão claro que vai ser impossível errar na prova. Pode ter certeza, o examinador do Sebrasp sabe que esses dois termos confundem. Governança, governabilidade, parece a mesma coisa, né? Mas não é, e ele vai usar essa confusão para testar quem realmente estudou o assunto. Vamos simplificar para nunca mais errar? Pensa assim, governabilidade tem a ver com política. É a legitimidade, o apoio que um governo tem para tomar decisões. É o se ele pode decidir. Já a governança é a parte administrativa. É a máquina pública funcionando, os processos, a capacidade de botar em prática o que foi decidido. É o como o governo executa. Um é político, o outro administrativo. Gravou? Lembra que um dos 3 pilares da governança pública, segundo o TCU, é o controle? Pois é aqui que a gestão de riscos entra em campo. Não adianta nada ter uma ótima liderança e uma estratégia brilhante se a gente não estiver preparado para os imprevistos no meio do caminho. A resposta para essa pergunta é exatamente essa, gerenciando os riscos.
É olhar para o seu plano, para o seu objetivo e se perguntar de forma sistemática o que pode dar errado aqui. O que pode me impedir de chegar onde eu quero. A gestão de riscos é a ferramenta que protege a estratégia. Para efeito de prova objetiva, essa é a definição que você tem que ter na ponta da língua. Risco é isso, a possibilidade de acontecer alguma coisa que te atrapalhe a alcançar seus objetivos. Ponto. Simples, direto e é o que o Sebrasp geralmente cobra. Agora, se o examinador quiser aprofundar, talvez numa questão discursiva, ele pode cobrar essa visão mais moderna. A ideia de que risco não é só coisa ruim, não é só ameaça. Às vezes, ao analisar um risco, a gente descobre uma oportunidade, uma nova forma de fazer as coisas, uma inovação. Ficar atento a isso mostra um conhecimento mais refinado do tema. Beleza, pessoal, chegamos na reta final. Agora é a hora daquela revisão relâmpago para a gente fixar o que é absolutamente essencial. São aqueles conceitos que não dá para ir para a prova sem ter na ponta da língua. Primeiro ponto, a base de tudo, teoria da agência. Qual é o problema? O conflito de interesses entre principal e agente. E qual é a solução? A governança. Simples assim. Segundo ponto, os 4 pilares da governança privada. Vamos lá, repetindo. Transparência, equidade, prestação de contas ou accountability e responsabilidade corporativa. Tem que saber de cor. Terceiro, a definição do TCU para a governança pública. Quais são as palavras mágicas mesmo? Liderança, estratégia e controle. E tudo isso com o objetivo final, servir a sociedade, gerar valor público. Quarto ponto, os princípios específicos do setor público. Perceberam que a lista é maior? Alguns se repetem, como transparência e accountability, mas entram outros novos e muito importantes, como capacidade de resposta e integridade. A banca pode muito bem pedir para comparar as duas listas. E para fechar com chave de ouro, a pegadinha que a gente não vai mais cair. Repete comigo. Governança é capacidade administrativa, é o como. Governabilidade é capacidade política, é o C. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Tudo isso que a gente viu não é só teoria de concurso. Isso está no nosso dia a dia. Quando a gente olha para a saúde, para a educação, para a segurança, a gente consegue enxergar onde estão a liderança, a estratégia e os controles, ou a falta deles. Pensar nisso ajuda não só a fixar a matéria, mas a entender o nosso papel como cidadãos.